Bom dia, irmãos e irmãs. Você já dá um bom dia para essa pessoa que está ao seu lado, linda, maravilhosa, empoderado, empoderada do Senhor. Amém? Se tem um povo que é empoderado nessa terra, é o povo de Jesus Cristo, meu irmão. Amém? Esse povo está dizendo aí que está empoderado, mas nós é que estamos empoderados, porque nós temos o poder do Altíssimo, o poder da redenção, o poder da nova criatura. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Que maravilha. Que coisa deliciosa a gente poder estar diante do nosso amado e Senhor e poder, não apenas cantar juntos, mas cantar para Ele. Amém? Pois tudo vem e tudo o quê? A Bíblia diz que é o quê? Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Diga todas as coisas. Quer comer, quer beber, tudo seja para a glória de Deus. Amém? Comer e beber, fala com os crentes, eles se animam logo. Vem logo uma dose de dopamina e ele, glória. Mas comer, beber, estar juntos. Amém? Isso é algo que nós podemos celebrar a cada tempo, a cada momento. É muito mais do que comer, é comungar, é se relacionar, é ser da família da fé, é ser da família de Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque Deus continua fazendo coisas extraordinárias, amém? E o povo que conhece a salvação, conhece os vivas de júbilo. Nós conhecemos o nosso Senhor e podemos nessa manhã mais uma vez aqui celebrar, cantar diante da sua presença, cantar diante dele, amém? Faça um exercício, quando você estiver cantando as canções, sabe, se concentre, porque nós estávamos conversando ali ainda há pouco ali dentro, uma conversa, e nós hoje vivemos uma realidade que não tem mais como a gente retroceder. Nós vivemos numa geração extremamente, sabe, acelerada. Sim ou não? Tudo é muito acelerado. Para começar, hoje, dos nossos smartphones e tantas outras, os streams da vida que nos levam a um nível de dopamina e de... Eu vou te dizer uma coisa, às vezes quando nós estamos cantando, eu gostaria de dar a você um conselho, se é que eu posso. Eu gostaria de dizer a você, se concentre. Eu sei que às vezes tem pai que está com a criança e que a criança quer... Eu sei que isso tudo existe. Eu já passei por essa fase também. Mas, mesmo com os olhos abertos, você pode estar, sabe, tendo intencionalidade daquilo que você está fazendo. As nossas canções, as canções do povo de Deus, não são só um entretenimento. Posso ouvir um amém? Nós não fazemos isso para entreter. Sabe? De coração. Sabe, eu me concentro, eu me rasgo diante dele. Sabe, eu faço para minha alma dizer, tu vai dar tudo hoje. Tu dá tudo lá no Maraca, vai dar tudo aqui hoje também. Sim ou não? Quantos estiveram aqui na sexta-feira, aqui no resgate geral aqui, que eles fizeram uma festa, amém? Tô sabendo que a galera saiu quebrando tudo, inclusive a cara do cão. Inclusive, sabe, para o quê? Viver, para testemunhar. Nós somos um povo feliz. Nós não precisamos de circunstâncias para sermos felizes. Nós somos felizes. Posso ouvir um amém? Eu não sou um líder motivacional, porque motivação é o que está dentro de você. E se você precisa de alguma motivação, você não precisa de alguém de fora. Você já tem tudo o que precisa porque está dentro de você. Posso ouvir um amém? Eu sei que tantas vezes a gente diz amém, a gente concorda, mas a gente fala, mas não fala. Eu sei, somos todos iguais. Hoje eu gostaria de continuar compartilhando com vocês o tema que nós temos trabalhado, durante todo esse mês de junho, é Jesus Rei. Diga Jesus Rei. Quantos perceberam, que a Fernanda, quando estava aqui nos liderando diante
do Pai, nós como igreja, cantando e celebrando ao nosso Senhor, que existiu intencionalidade naquilo que ela estava, sabe, aqui nos conduzindo diante do Senhor. Amém? Quantas canções falando dele como rei. Quantas canções falando dele como Senhor, como poderoso. Amém? Isso é maravilhoso porque isso já nos leva a essa atmosfera, sabe, da gente entender de fato. Só um minuto, gente. Entender de fato, sabe, esse ambiente onde nós estamos. Sabe, entenda. Se você puder, repita assim comigo. A casa do Pai, diga a igreja, não é um lugar como qualquer um outro. Diga amém. Você vai entender já o que eu estou te falando. Isso aqui é diferente de qualquer outra coisa. E eu sei muito bem o que eu estou falando e você também. É cheio de situações. De quais situações? As que estão na minha vida e na sua vida. Cheio de limite, erros, falhas, inclusive pecados. Sim ou não? Isso pode parecer igual a qualquer coisa que a gente possa dizer quando a gente se reúne. Seja no futebol, seja na festa, seja no show. Mas eu quero te dizer, não é. A igreja é um lugar para pertencer. Diga, a igreja é um lugar para pertencer. Você, em qualquer outro lugar, você precisa ser aceito para pertencer. Mas aqui, você não precisa ser aceito para pertencer. Você aqui é alguém que pertence. E não pertence porque eu, como líder, pastor, os pastores, irmãos aqui, estão dizendo para você, você é aceito, porque antes de que você pudesse pensar em aceitá-lo, ele te aceitou e me aceitou. Então não tem ninguém mais interessado que nós tenhamos a concepção do que, mais do que você ser aceito, é que você já foi aceito, você já pertence. Só que todas as histórias, as nossas dores e sofrimentos, lugares onde viveu, passou, continua passando, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, existem pessoas e pessoas. Pessoas que agem assim, agem assado, têm um comportamento assim, assado. Isso é gente, que nem eu e você. Mas a casa do Pai, diga a casa do Pai, é um lugar que se todo mundo me rejeitar, o meu Senhor não me rejeita. Eita, eu gosto de Davi. Já falei para vocês inúmeras vezes. Salmo 27. O que diz lá? Isso mesmo. Diz o quê? O Senhor é minha luz. A quem? O Senhor é a fortaleza, babá. Aí ele vai dizer uma frase célebre. Ainda que o meu pai e minha mãe. Meu irmão, alguém nasceu aqui fora de pai e mãe? Se você nasceu fora de pai e mãe, vem aqui. Que a gente precisa fazer alguma coisa para te mandar para outro planeta. Porque você é desse planeta da Terra. Você nasceu de um homem, de uma de mulher. Ainda que o meu pai e minha mãe me... Ele fala, me abandone, me abandonasse. O Senhor o quê? Acolhimento. Eu pertenço. Diga, eu pertenço. Se você está na casa do Pai e não tem sentimento de pertencimento, você precisa vir conversar conosco. Com muitas pessoas aqui que já passaram por esse processo. Ou estão passando, estão vivendo, mas que sabe que tem uma identidade que é de filho. Diga, filho. Filho sempre vai ser filho. Sim ou não, seu Porral? Dona Noemi? Filho é sempre filho. Já tem esse aqui que já foi uma criança, já foi um adolescente, continua jovem. Glória a Jesus. Amém? Se vocês não acreditam, o problema é seu. Eu acredito, não importa o que eu penso. Não é, tia Elza? Não é, tia Elza? Ali, Mari, não é, Marisilene? Povo jovem aquilo ali, irmão. Tem gente que está dando show nas gurizadas aí, nos adolescentes aí. Ali, jovem, mas parece o quê? Mais jovem. Ficou com medo, né, mano? Lutador, arranca a cabeça.
Mas, queridos, glória a Jesus. Que alegria a gente poder estar celebrando na casa do Pai, junto como família, como me alegro, como... Aleluia. Eu tenho acessado, sabe, uns lugares fantásticos em Deus. Isso é para todos nós, amém? Diga, é para mim. Diga, é para mim. É para a igreja, é para o corpo. E é uma alegria a gente poder acessar tudo que nos está disponível. E como falei, nós estamos, né, no mês de realmente ali lendo a palavra. Estamos hoje em Mateus capítulo 22, inclusive no dia do mês. Né, hoje estamos falando sobre o banquete. Né? Você vai ver que existem duas histórias desse banquete. E parece que existem colocações diferentes. Não parece, não, existem. É proposital. Porque às vezes dentro de uma realidade, de uma festa, de um banquete, existem realidades diferentes. E Deus provocativamente está mostrando para todos nós que dentro do banquete que Ele tem, Ele sempre vai proporcionar algo que está em mente no seu coração. Sabe o que é? O convidado. Diga assim, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me convidou para o banquete de honra, que é a tua presença. Ele convidou cada um de nós, irmãos. Então, como Cristo, como Rei e seu reino, diga Cristo, como Rei e seu reino, eu acho que você concorda comigo. Todo rei tem seu governo e domínio em sua autoridade, sim ou não? Todo rei, o rei da Espanha, os países, né, onde são governados pelos reis, todo o rei tem o seu governo. Todo rei tem o seu domínio e ele tem a sua autoridade. E essa autoridade se dá até mesmo geograficamente. E eu gostaria que você pudesse pensar junto comigo. Na Bíblia, Cristo, diga Cristo, é mais do que um título. É um sobrenome. Sim ou não? Não. Não é um sobrenome. Jesus Cristo não é um sobrenome. Essa palavra Cristo, ela significa, você já sabe disso, mas preciso repetir para afirmar, fixar, significa ungido, diga ungido. Todos têm um propósito na unção. A unção, ela tem um objetivo. A unção, ela não tem um objetivo em si mesmo. Jesus vai ler Isaías 61 na sinagoga. Ele abre o livro e abre no livro do profeta Isaías. E ele começa a dizer, o Espírito do Senhor. E ele o quê? Para, se você tem unção que você não sabe para quê, o odre vai estourar. E quando o odre estoura, perde o vinho, ainda prejudica a si mesmo. A unção, ela tem um propósito. Jesus, quando veio para essa terra, ele veio com um propósito, uma missão. Isso significa o Messias em grego. É uma tradução da palavra hebraica, Messias, que se refere àquele que foi escolhido e ungido por Deus para cumprir um papel específico e importante. No contexto cristão, Cristo refere-se a Jesus sendo usado como uma forma de reconhecer e proclamar sua identidade como o Messias prometido. Quando você está falando sobre ele, você não está falando sobre qualquer outro, ou qualquer outro nome, qualquer outro poder, qualquer outra esfera de impacto, qualquer outra esfera de influência. Não, você está falando de algo extraordinário, que sai do ordinário, é algo que é sobrenatural. Posso ouvir um amém? Agora, o que eu quero compartilhar e comunicar com vocês hoje, se você puder repetir, diga comigo. Ressignificação e contextualização. Diga mais uma vez, ressignificação e contextualização. Nós temos falado
e mostrado que nós precisamos ressignificar algumas questões do Antigo Testamento. Hoje eu vou mostrar para você, na prática, e contextualizar. Porque não dá para você pegar situações do Antigo Testamento sem você entender o contexto que estava lá. Aquela velha regrinha, está falando de quem, para onde, para quê? O que está aqui dentro desse contexto dessa história? E é óbvio que você não pode pegar um contexto da história de Israel, como exemplo, nós falamos aqui semana passada. Eles eram um povo extremamente, como essência, da agricultura, da pecuária. Como que você vai trazer um contexto para nós, urbanoides? Muitas vezes a gente boia, não está entendendo nada que está falando, porque tem um contexto. E para a gente fazer isso, a gente precisa fazer o quê? Contextualizar aquilo que foi naqueles dias, ressignificando para os dias que nós vivemos. Diga, o Evangelho é prático. Evangelho que fala, mas não produz mudança, não é Evangelho. Evangelho que você acrescenta qualquer coisa sem a base de Jesus, não é Evangelho. Pode falar que é outra coisa, vai ser que nem um negócio aí, é bom, é maneiro, mas só o poder de Jesus Cristo, diga poder de Jesus Cristo, transforma uma pessoa. Se tem um povo que precisa entender e ressignificar o que aconteceu consigo mesmo, somos nós. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã. Então é necessário ressignificar passagens do Antigo Testamento para a estação já estabelecida. Diga comigo, estação já estabelecida. Que estação é essa, Sérgio? Já falei isso na semana passada. A estação da plenitude dos tempos. Diga comigo, plenitude dos tempos. Toda estação tem um tempo. Falei na semana passada, nós já entramos no inverno já. Ontem, entramos no inverno. Qual é a próxima estação? Isso bem, ajuda aí. Sempre me enrolo nesse negócio. Primavera. Depois vem o quê? A prima Ana. Não, a prima o quê? Vem o verão. Depois vem mais o quê? O outono. É um ciclo, sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você, como aquele que carrega uma mensagem, uma semente, você precisa necessariamente de uma estação como essa que existe para fazer uma semeadura? Naturalmente, quando você faz uma semeadura, ele já tem em mente, eu semeio aqui, quando passar essa estação, aquela, e vai germinar, então é a hora de colher os frutos, sim ou não? Só que no reino de Deus é tempo toda hora. Por isso a Bíblia diz, pregue a tempo e fora de tempo. Porque o que você semear hoje, se essa vai nascer, se aquela outra vai nascer, eu não sei, Deus o sabe. A Bíblia diz, não o quê? Retires a tua mão, planta, semeie, porque não sabe qual prosperará. Mas quem é que faz com que ela nasça e prospere? Quem? Sabe qual é o seu papel, o meu papel? Plantar, semear, leve a semente, pregue a semente e deixa que o Espírito Santo faça com que ela germine e cresça. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Você tem que saber exatamente o lugar da sua importância. Porque se você não souber o lugar da sua importância, também você está sendo roubado. Mas você não precisa saber mais do que isso. Porque a fé, ela nos leva a um lugar que é justificado por Cristo Jesus. E você só avança pela fé. Você não avança por um sistema de regras de coisas. Não estou falando de princípios. Eu estou falando de regra. Você não avança, você só avança pela fé. O meu justo viverá? É pela fé que você vive. E a fé, você sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe ou não? Eu sei. Deus vai continuar cuidando de mim, da minha casa, da minha família. Deus vai continuar me sustentando e me fortalecendo. O Senhor vai continuar cuidando como meu pai. O Senhor vai continuar me dando o incentivo e a coragem que eu preciso. O Senhor vai olhar para o meu inimigo e dizer, você pode derrubá-lo. Você pode fazer. Agora, não entenda isso com a mente natural, irmão.
Tu não tem inimigo nenhum nessa terra. Nem daqueles que te perseguem são teu inimigo. Você tem um inimigo. Você tem, Deus não tem. Diga, Deus é justo. Preste atenção que eu vou falar para você. Por que Deus é justo? Porque Satanás, o cramulhão, o sei lá mais o quê, meu irmão, não sei como é que você chama, ele não é páreo para Deus. Deus é tão justo que ele não entra com uma guerra com o diabo, porque o diabo já está derrotado. Você escutou o que eu falei? Diga, o diabo já está derrotado. Diga, o diabo já está derrotado. Por quem? Diga, em Cristo Jesus. Ele não pisou a cabeça da serpente? Só que você é um nascido da mulher. Você é gerado nessa terra para um cumprimento de um propósito. Você não nasceu nessa terra só porque seu papai e a sua mamãe quis. Tem gente que papai e mamãe nem quis, o filho veio. Existe gente que veio até de uma forma indesejada, porém, desejado pelo Senhor, tem cumprido um propósito. Para quebrar todas as bancas. Para mostrar que Deus é Deus, acima de tudo e qualquer um, amém? Para você ter uma noção, dentro da genealogia de Jesus, Jesus tem gente gentia ali, uma moabita chamada Ruth. Jesus tem dentro da sua genealogia uma mulher chamada Raabe, prostituta. Meu irmão, desde sempre, Deus olhou para a humanidade e diz assim, eu vou salvar todos. Da parte de Deus, Deus vai salvar. Agora, da parte daqueles que vão dizer o sim ou rejeitar, isso é outra questão. Amém? Estão comigo até aqui, amém? Diga, plenitude dos tempos, que era profetizada no Antigo Testamento. Que plenitude é essa, Sérgio? Plenitude de Jesus Cristo. Diga, plenitude de Jesus Cristo. Aleluia. Como eu amo meu Jesus. Quantos amam Jesus? Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Eu sou ruim de melodia dessas letras, né? O nome de Jesus, meu rei. Olha aí. No início era a palavra, um com Deus altíssimo. Jesus era um. Amém? O mistério de tua glória. Em quem? Deus se revela em quem? Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. O nome de Jesus, meu rei. É doce, não é? Ainda que tenha um amargo lá dentro, quando o doce entra, o amargo sai. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ô Senhor, não me deixa me perder de ti mesmo. Você só não pode se perder dele, dentro de você. Aleluia. Olhe para as passagens da Bíblia, irmãos. Olhe e vai ressignificando. A Bíblia diz lá naquelas parábolas seguidas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Um se perde fora, outro se perde dentro. E vem o pródigo que mostra que existe um que perde fora e o outro dentro ao mesmo tempo. Olha isso. A ovelha está fora ou está dentro? A ovelha estava fora, irmão. Se perdeu, foi para fora. A dracma, aquele valor, aquele dinheiro, se perdeu fora ou dentro? Diga dentro. Aí vem a parábola, que é seguindo uma história mostrando do pródigo. O pródigo vai embora, arrebenta tudo e volta. O irmão mais velho está dentro e ele está perdido dentro. Ah, Senhor, nós precisamos, mais do que entender a igreja, a Bíblia, é ter a revelação de quem Jesus é. Posso ouvir um amém? Irmãos, nós precisamos trazer essa graça reveladora de Cristo aos dias atuais.
ressignificando em virtude da plenitude dos tempos. O Cristo, diga, o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador. O Novo Testamento, eu já falei isso, estou repetindo propositalmente. O Novo Testamento não é simplesmente uma atualização do Antigo, mas sim uma nova interpretação. Diga, uma nova interpretação. Não muda nada, não está acrescentando nem tirando, mas interpreta, ressignifica o que acontece na figura de Jesus Cristo e no cumprimento das profecias. O Antigo Testamento é visto como uma preparação para o Novo. Diga, o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo. Significa preparando o povo para o advento do Messias e para a nova aliança. Vocês lembram, acabamos de ler, Jesus fala para os discípulos, vocês vão até o lugar, chegar lá, vocês vão ver um jumentinho, 0 quilômetro. Vocês vão pegar esse jumento e vocês vão trazer. E se alguém perguntar, ei, o que você está pegando no meu jumento? Vocês vão dizer o quê? O que Jesus disse? Diz para ele que o mestre precisa dele. Diga, o mestre está procurando os jumentinhos para entrar triunfalmente. Você já conhece essa analogia, não sabe? Jesus entra num jumentinho e o burrinho, o jumentinho, estava todo feliz. Botou os dentão para o lado de fora e vinha. Todo mundo me aplaudindo, eu sempre fui o burro. Eu sempre fui o desprezado, só carrego carga, só carrego peso. E o jumentinho, feliz da vida. É hoje meu dia. Até que fala para o jumentinho, ô jumentinho. É o que está sobre você. E não você, jumentinho. Parece uma analogia boba, mas assim, sem a brincadeira da ideia, mas ressignificando pelo lado bom, é que Jesus, sabe, é Ele que tem a glória. Amém? Como diz o seu amigo criado com você, Saulo. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Amém? Tudo veio dele, irmão. Tudo vai voltar para ele. A Bíblia é clara quando diz que todo joelho se dobrará. Toda língua. Deixa eu te falar uma coisa. Não espere por o dia que toda língua vai confessar. Confesse hoje. Continua declarando hoje. Porque o que você tem e terá tem a ver com o que você fala, com o que você declara, com o que você diz. Não apenas concorda com a Bíblia, mas você fala dela, você proclama ela, você declara, você profetiza ela. Posso ouvir um amém? Mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu não sou dos positivistas, mas sou positivo. Embora para toda ação do universo existe os elétrons, os nêutrons, tudo, irmão, isso fala da grandeza de Deus. Tudo se constrói, tudo se é realizado com coisas boas e ruins. Tem gente que diz que é o bem com o mal misturado que faz. Deixa eu te dizer uma coisa. O mal, ele já foi extirpado da minha vida e da sua vida. Embora a gente ainda tenha esse corpo. Diga, ainda. Porque não será sempre assim. Ainda temos um corpo que nos limita a várias coisas, porém, não é muitas vezes na ideia do que eu e você temos tido, porque não temos tido entendimento e revelação. Deixa eu continuar. Em resumo, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento é de continuidade, diga continuidade. Meu irmão, nós olhamos e dividimos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, é fato. Antes de Cristo e depois de Cristo, mas deixa eu te dizer,
tudo é uma continuidade. Diga, uma continuidade. No início era o quê? A palavra. Quem era a palavra? Jesus. A Bíblia diz, tudo que foi feito, sem ele nada se fez. Diga, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1. Olha, porque está lá. E disse Deus. Quem disse? Haja. Quem é a luz? Jesus. E a Bíblia diz, ele disse, falou a palavra e o Espírito o quê? Pairava, cobria. No original a ideia é gerava. Fazia como se fosse uma galinha chocando os seus ovos. Estava chocando, gerando. Irmão, isso nós precisamos ter em mente o tempo todo. Eu libero a palavra e o Espírito cobre. Disse Deus para Maria, eu vou gerar no teu ventre um filho. E ela fica apavorada. E o que vem é da minha parte, Maria. Meu irmão, aí eu já vai para outra pregação, não dá para ir para cá não. Cara, que homem honrado é esse José, irmão. Daqui a pouco, o cara que estava noivo de Maria, sabe que Maria está o quê? A Bíblia diz, olha o texto. José pensou em deixar Maria para não escandalizá-la. Porque na mente dele ele falou assim, essa mulher teve um caso com outro. Mas eu não vou desonrar. O erro é dela e ela vai ter que pagar na cabeça dele. Até que um anjo do Senhor o visita e diz, ops, um sonho, uma visão. Né? A Bíblia profeticamente se revela muito assim, ei, o que está no ventre da tua mulher, foi eu que gerei. Meu irmão, só Deus faz isso, eu não vi ninguém fazer. Já viu alguém criar semente de feijão? Mas Deus fez nascer a semente de feijão, sim ou não? Hoje tantas coisas que se replicam, duplicam, e ciência que mostra e que faz, né? Ali, daquilo ali, faz não sei o quê, coisas extraordinárias. Mas existem coisas que não precisou existir, Deus faz existir. Diga, o sobrenatural é quando sai de uma lógica humana e uma lógica que Deus faz. Posso ouvir um amém? E Deus vai fazer nos nossos dias, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Posso ouvir um amém? Preparando o povo. Cadê, gente? Já falei isso? Em resumo, a relação entre o Antigo Testamento e a continuidade do cumprimento, em que o Novo Testamento ressignifica conceitos, promessas do Antigo, dando-lhes um novo significado e aplicação em Cristo Jesus. Diga, aplicação em Cristo Jesus. Só ouça e caminha comigo rápido, por favor. Efésios 1:10, de fazer convergir nele. Nele quem? Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Diga, Jesus. Nós cantávamos canções que muitas vezes nós não conseguíamos ressignificar. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem. Você está falando, irmão? Alfa são letras do grego. Alfa e ômega. O início e o fim. Tudo está na completude. Tudo está na convergência de Cristo Jesus. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, vindo, já chegou. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Por que a Bíblia faz questão? Porque a gente precisa entender que Jesus é esse Deus que se fez homem. Porque se você não entender isso, você não vai entender o significado da autoridade que você tem aqui nessa terra. Quantos estão em Cristo Jesus? Então você tem autoridade, irmão, do rei. A Bíblia vai dizer que nós somos reis e... Onde que você exerce o seu lugar de rei nessa terra? Quando você olha para o seu irmão e diz, você, hein, pecador, não presta para nada mesmo. Eu sou o teu rei. É isso, irmão? É quando você exerce o lugar
exatamente que Deus já te colocou assentado com Ele, governando com Ele, nas regiões celestiais. Tem muita gente que governa aqui da terra que não governa nada, mas tem muita gente anônimo que está governando do céu para a terra. Eita, Pai. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Era necessário, entenda isso. Para o quê? Para resgatar, diga resgatar. Meu irmão, essa comunidade aqui local, essa comunidade de fé, ela tem uma identidade. Qual é a identidade dela? Diga resgatar. Não é só um nome, não é só um sobrenome, é um propósito. Quando nós colocamos o slogan aqui, que está escrito, quantos sabem o que está escrito? Não, não é ali não. Está lá atrás. O que está escrito lá atrás? Ser como Ele, amar como Ele, servir como Ele. Isso é mais do que um slogan para ficar bonitinho isso, né? Não, eu estou dizendo, Sérgio, seja como Ele. Sérgio, ame com Ele. Sérgio, sirva como Ele. Não é algo que precisa estar na placa, é algo que precisa estar na placa interior. O Rogério fala que o Hermínio fala que antes, no Antigo Testamento, ele faz uma analogia dizendo, ó, você passa num lugar e tem uma plaquinha em cima da grama dizendo assim, não pise na... Depois, quando você entra no Novo Testamento, na ressignificação do Novo Testamento, onde que está a plaquinha? Está dentro ou está fora? Não pise na grama. Não está fora, ninguém está lendo, ninguém viu. Mas você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. O que você pode ou não pode tocar. Amém? Então, diga comigo, plenitude de tempo. Plenitude do tempo, desculpa. A plenitude dos tempos pode ser interpretada como um período em que todas as coisas serão reunidas em Cristo Jesus. Seja no céu ou na terra, como nós lemos no versículo. Na vida pessoal, diga na vida pessoal. A plenitude dos tempos pode ser um convite para refletir sobre o tempo em que Deus dá. Qual é o tempo que Deus está te dando? Que estação que você está? É a sua. Não se preocupe com a estação do irmão. A estação do irmão é a estação dele. Mas você tem a sua. Pode ser que a sua estação seja hoje de semear e a estação do irmão seja de colher. Mas todos viveremos estações e viveremos e colheremos daquilo que semeamos. Só não teremos o que não semeamos. Você só não vai ter o que você não semeia. Ou você terá o que você semeia, e que eu e você precisamos olhar que tipo de semeadura estamos fazendo. Porque a semeadura, ela vai definir que colheita nós teremos, sim ou não? Quantos de nós até hoje colhemos coisas que, infelizmente, nós semeamos errado e colhemos hoje, sim ou não? Agora deixa eu te dar uma boa notícia e te lembrar. Mesmo com as besteiras que você e eu fizemos, hoje, quando você olhar, você pode dizer, obrigado, Senhor, porque isso tudo já passou. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém nova, as coisas velhas, era velho, já se passou, isso que tudo se fez, faz novo aonde, irmão? Faz novo em Cristo. Se o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele o futuro dele. Esses jargões assim, mas é para estar lá dentro, não pode estar lá de fora da grama. É lá dentro. Tu não vem não, bicho. Chega uma hora que você nem mais vai conversar com ele. Amém? Você não vai conversar mais com a serpente. Você só vai agir. Então, cada momento pode ser uma oportunidade. Posso ouvir um amém? Para experimentar a graça de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para nós. Eu falei já na semana passada, nós precisamos entender, o que está no Antigo Testamento, obviamente, está antes de Cristo, sim ou não? O que está depois no Novo Testamento está na ação da plenitude dos tempos, Cristo, daqui para frente. Então, eu e você precisamos ler a Bíblia. Diga, ler a Bíblia. Diga, eu preciso ler a Bíblia.
Diga, é mais do que apenas uma regra. É ar que eu respiro. É necessidade. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser necessária para nos alimentar no Espírito. Diga, no Espírito. A sua alma, ela é só uma passagem. Ela não é um fim. Mas o seu espírito é um início. Para. É com a sua alma, o seu entendimento, os sentimentos que você acessa coisas espirituais, desde que, diga comigo, desde que não seja pela mente natural. Tem que ser pela mente espiritual. Tem que ser pelo novo espírito que você recebeu. Aí você vai acessar coisas extraordinárias. E você não vai ficar mais refém da sua alma. Tristeza vem para todo mundo, sim ou não? A Bíblia diz em Provérbios, o sol nasce por justo e por injusto. É para todo mundo, irmão. É para todos. Agora, a diferença é que quando uma visitação do mal vem sobre nós, nós temos, diga temos, já o antídoto certo para lidar com essa realidade. Não é na mente caída, é na mente renovada do Espírito. É aqui tem um segredo extraordinário que muitos já provaram da palavra de Deus, inclusive do Antigo Testamento. Só que você precisa ressignificar algo. Diga, Adão viveu coisas antes da queda extraordinárias, sim ou não? Mas vou te dizer, Adão não teve uma redenção em Cristo Jesus. Ele teve uma redenção pela fé. Mas eu e você temos uma redenção pela fé que já se concretizou em Cristo Jesus. Você precisa ressignificar isso o tempo todo, irmão. O tempo todo. Antes de Cristo ou depois de Cristo. É um exercício daquilo que já foi realizado, daquilo que já foi estabelecido, daquilo que já foi cumprido e aquilo que será feito, aquilo que será ou então será profetizado, aquilo que é profético, aquilo que está à frente, mas que pode vir para cá, pode vir hoje. Quantos ainda não têm toda a sua casa sanguínea debaixo da liberação da redenção de Cristo Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão. Diga, eu declaro pela fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos vai se cumprir, Sérgio? Eu não sei, eu só sei que eu tenho uma semente e eu vou liberar ela. Vai ser que dia e que hora? Eu não sei, mas eu estou crendo que aquilo que eu semeio, eu colho. Todos eles virão no mesmo nível da redenção que eu tenho ou maior. Revelação do que eu tenho ou maior. Porque eu não sou o fim, eu sou o início. A minha casa, meu pai, minha mãe, meu Deus, como brigavam, como se batiam. Quando chegou Jesus na sua vida, daqui para frente tem um novo tempo, uma nova restauração. Você, quando eu digo brigar, todo marido e mulher briga, sim ou não? Uns com luva de boxe, outros no argumento, outros de outro jeito. Mas briga. Para de ser crente mentiroso. Você tem embate. Você tem situações para resolver. Sim ou não? Aprenda a vencer. Para de ser menino e menina, agir na alma. Ficou invocadinho, invocadinho. Vou para casa do meu pai, tá? Vou para casa da mamãe. Seja homem, rapaz. Assuma seus boletos aí, que nem falo a galera aí. Pega aí, segura a onda, meu irmão. Não seja precipitado ou precipitada. Sabe, por isso que a gente é os crentes que não abala nada nesse mundo. Porque eles olham para nós e falam assim, a minha mulher também fez isso, meu marido fez isso. Mas tem crente que fica firme na posição, meu irmão. E aí eu estou falando firme, não é só o estereótipo, não, é firme na promessa. E tem a honradez de às vezes ir lá e pedir perdão para a mulher. Amém? Tem lá a honradez de mesmo como patrão pedir perdão para o seu servidor, para aquele que trabalha. Um pai que erra, chega para o filho e fala, filho, me perdoe, por favor. Mas vai perder a autoridade. Que autoridade, meu irmão? Que autoridade é essa que a gente pega aí? Isso é uma autoridade, sabe, deturpada. Seja quebrantado, seja alguém que haja como Cristo, deixou a sua glória, se esvaziou, tomou a forma de um homem e um dia reuniu os discípulos, pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar o pé deles, irmão. Só que a gente faz isso até profeticamente. Vamos fazer o profético.
Nós somos da igreja do profético. Tá bom. Lava o pé dele, lava. Meu irmão, não tem que ser algo que está fora só, tem que estar dentro. Porque na hora que você vai precisar lavar o pé do seu irmão, que é dizer, meu irmão, me perdoe, eu agi errado com você. Ah, mas eu sou líder e vai quebrar minha autoridade. Quebra tudo, irmão, cai tudo, mas faça o que é certo. Porque isso vai ter resultado extraordinário. Porque alguém que recebe de um mentor uma ideia assim, ele diz, como eu posso ser diferente? Pedro disse, não vai lavar meu pé nada. Não. Você é trabalho de escravo, tu não é escravo, tu é rei? Aí Jesus é, sou rei, Pedro. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro precipitado, como eu e você tantas vezes, fazendo, lava só o pé não, lava o corpo todo. O que Jesus diz para ele, irmãos? Vós já estáis limpos pela... Por que a gente não acredita nisso? Por que a gente não acredita nisso? A gente fica com o pai, com a voz do pai, da mãe, do professor, do mestre, e de não sei mais o que, até do pastor, você ouve, mas você deve ouvir a voz do mestre dizendo, você já está limpo pela minha palavra. Ô, meu irmão, aí o inferno vai ter que estremecer. Aí o capiroto vai ficar endemoniado. Porque ele não vai aguentar. Não, isso não saiba disso, não escute isso, não creia nisso. É isso que ele quer, que você não creia no poder que você já tem pela palavra. Profecias já cumpridas em Cristo Jesus e com seu povo Israel. E com seus discípulos, a igreja primitiva. Eu estou falando de uma continuidade. Eu estou falando de Israel. Eu estou te falando aqui das profecias, dos profetas. Eu estou aqui mostrando coisas que já aconteceram. Entra em Atos Apóstolos do Novo Testamento. Amém, irmão? É Atos daqueles que estão continuando aquilo que começou. Atos 29 somos nós. Amém? Somos os atos de Cristo nessa terra. Ah, que lindo! Outros que se cumprirão em Israel. Existem profecias que ainda vão se cumprir em Israel, tá? Vão se cumprir. Ainda não se cumpriram. Mas vão se cumprir. Porque Deus é fiel, amém? Mas Deus não é só fiel com Israel. Deus é fiel com todas as nações da terra. Mas tem uma profecia para ele e elas vão se cumprir. No futuro, não sei quando, breve. E também em nós como seu povo. Posso ouvir um amém? Diga, existem profecias que já se cumpriram na minha vida. E outras que se cumprirão. Posso ouvir um amém? Na noiva, na esposa de Cristo. Quero te dar alguns exemplos só para mostrar para você aqui um pouquinho. Frases que a gente usa. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui recriminando você. Eu tantas vezes também posso fazer isso. Eu preciso que você ressignifique e contextualize. Amém? Diga ressignificar e contextualizar. Exemplo. Nós usamos frases do tipo, desce sobre nós. Sim ou não? Isso pode acontecer num ambiente, a gente está orando. Senhor, venha. Às vezes é uma liberação, escute o que eu vou te falar, sobre aqueles que não têm. Diga, não tem. Diga, eu já tenho. Quando você disser, Deus, desce sobre mim, eu indicaria você dizer assim, Senhor, flua em mim. Deus não está fora, Deus já está dentro pelo seu Espírito na minha vida e na sua vida. Exemplo, vem sobre nós. Só mudou um pouquinho. Óbvio que Deus vem. Deus sempre vem ou não vem? Mas como ele pode vir se ele já está? Quando você chegou aqui, ele já estava. Em espírito e em verdade. E mais, aí começa a dar aquele bugada na cabeça. Ele estava, mas ainda não estava. Como assim, Sérgio? Entre aspas, né, gente? Quando você chegou, ele também veio junto com você. Sim ou não? Como pode ser alguém que está, mas daqui a pouco chega também? Ou então aquela profecia que um profeta chegou numa sala, viu um monte de gente orando. Abriu a porta e falou, ninguém me chamou para reunião, convidado, eu sou pastor, ninguém me falou dessa reunião. Bateu a porta, abriu a porta e disse, eis que o Senhor diz, eu não sabia dessa reunião, mas eis que eu vou abençoar. Você não entendeu, né, irmão? Eis que eu não sabia, que Deus não sabia da reunião.
Ou era o pastor que não sabia da reunião? E ficou invocado e não ter chamado para a reunião. Eis que eu não sabia, mas eu vou abençoar. Quer dizer, agora ele chegou, ele vai abençoar. Irmão, você pensa que é brincadeira? Está aí dentro de nós essas coisas. Deus não sabia. Falamos, e tem um contexto. Somos o vermezinho de Jacó. Deus falou isso para Jacó? Falou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ressignifique. Você não é mais vermezinho de Jacó. Você é um filho adotado pelo pai. E a Bíblia diz que você é a justiça de Deus nessa terra. Deus não te olha como um vermezinho. Deus te olha na redenção. Irmão, tudo mudou. Deus, quando olha para mim e para você, Ele bota uma lente, se é que a gente pode dizer assim, um óculos. Você tem miopia, Fernanda? Miopia eu acho que é para longe. Tira o óculos, por favor. Estou aqui, Fernanda. Estou brincando. Tudo embaçado. Gente, é desse jeito. Nós temos dificuldade de enxergar quando nós não botamos a lente do alto. A liberação do alto. O que acontece? Deus, quando olha para nós hoje, eu quero que você entenda isso, por favor. Nós vamos ensinar mais sobre isso. Meu irmão, toda a justiça de Deus, diga justiça. Diga, Deus é justo. A lei dizia e falava que aquele que viver pela lei, esse o quê? Viverá. Mas quem não viver vai fazer o quê? Morre. Só que Jesus viveu toda a lei, mesmo assim ele morreu, sim ou não? Sabe onde que Deus puniu tudo que eu e você não podíamos fazer? Sabe em quem? Sabe. Em Jesus. Era necessário, Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Era preciso que alguém cumprisse algo para que eu e você pudéssemos ter uma outra condição. E aí, você vai dizer, eu não sou mais o vermezinho de Jacó. Olhe e se veja como um filho. E aí entenda isso com medida, tá, gente? Nada mais e nada menos. É exatamente o ponto. Eu sou a tua justiça aqui nessa terra, Senhor. Quando o Senhor olha para mim, Jesus diz, ei, ali vai meu representante. Ali vai alguém que carrega, diga carrega. Meu irmão, não é você que leva a Deus, não, é Deus que te leva. Não é você que fica buscando a bênção de Deus, não, a bênção de Deus é que te alcança. Não é você que fica querendo encontrar justiça, Ele é a justiça que se fez em Cristo Jesus, a minha e a sua redenção, o resgate que eu e você precisamos. Outro exemplo, eu sei, irmão, por favor, não estou querendo aqui ficar recriminando você. Eu estou só apenas para que você entenda e ressignifique. Senhor, fica conosco, eu sei que esse é um desejo do nosso coração, que Deus fique. Amém? Mas você pedindo não para Ele ficar, Ele fica. Eis que eu estou convosco. Até o quando? Até a hora que eu dei uma pisada na bola. Aí o Espírito Santo vai embora. Até no vale da sombra da morte. A morte ou na vida. Com anjos. Ou com poderes. Nem altura e nem profundidade. Nada pode nos separar. Não é separará. Separar. É agora, é presente. Nada pode separar hoje do amor de Deus que está em quem? Meu irmão, tudo está em Cristo Jesus. Escute, por favor, eu vou terminar já já. A gente continua. Eu estou começando a pregar, eu falei para um pessoal ali dentro. Essas ministrações estão desde o primeiro dia que eu comecei a falar sobre Jesus Rei. Já estou na terceira ou quarta semana. Acho que eu estou na metade da ministração. E aí? Só que eu tenho que parar por causa do tempo. O tempo ainda é importante para nós. Amém? Mas nós não vamos aprender a andar fora do tempo cronológico. Entraremos no Cairó de Deus, mas ainda estamos sobre ele. Você tem comida, falar em comida, já despertou logo. Já veio uma fúria lá dentro de você que não é um inferno, é só seu estômago dizendo, ei, eu quero comida! Diga o altar. Não entenda que eu estou desfazendo. Diga o altar. Isso aqui não é chamado por muitos a igreja o altar? Tem aqui. É um palanque, é um palco? Não, o palco é do mundo, é. O palco é do mundo, mas o que está dentro de você é de quem?
Jesus vai dizer para aqueles hipócritas: ei, vocês são tão hipócritas, seu sepulcro caiado. Vocês estão bonitinhos, branquinho por fora, mas por dentro só tem morte, peçonho, osso, coisas podres. O mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai da boca do... Meu irmão, diga todo. Entenda isso com entendimento. Tudo que eu e você vamos viver ou temos vivido nessa terra não entrou, já estava dentro. Como serve? Tem gente que acha que o adultério é algo que veio de fora. Não, o adultério estava dentro de você. O adultério está dentro de mim. Que isso, pastor? Está amarrado, rapaz. É? Eu só preciso entender de quem é que nasceu de novo, quem é que governa. Porque na hora que eu baixar para o código da terra, é ela que vai reinar. É a mente caída que vai reinar. Mas eu tenho um código e um compromisso por causa da aliança, daquilo que Cristo fez, de não ser governado pela terra, é ser governado pelo céu. E ter o fruto de Gálatas capítulo 5, não só na boca, mas a boca proclama do que está dentro. Isso faz toda a diferença. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? Eu posso falar isso com toda a liberdade. Quantas vezes eu falei, é o último porre. É a última vez que eu faço isso. Prometia para Deus. Tinha gente aqui que ia além. Fazia, como é que chama aquele negócio? Que as pessoas fazem? Simpatia, isso. Eu prometo. Aqui, amarra um pé de cabra. É de cabra não, é de coelho. Mas tem gente que amarra o pé de cabra, de boi. Eu prometo, eu vou. Diga, irmão, tem uma medida, que é a medida de Cristo. Todo o teu esforço vai ser em vão, se o Senhor não trabalhar a casa, se o Senhor não vigiar. Vamos entender essas coisas, irmãos. Por favor, diga, o altar era um lugar físico, confinado a um espaço literal. Tabernáculo, templo. Sim ou não? Quer ver o altar de hoje? João capítulo 4, 19 a 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, a mulher samaritana falando para Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Depois Jesus, você lembra do texto, mostrar para ela que ela era uma mulher que tinha muitos maridos e nem o que ela tinha era dela. Aí ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela faz uma pergunta, verso 20, João 4, verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Quem disse? Preste atenção que Jesus diz, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, desculpa gente, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, cadê? Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que ele vai dizer? Verso 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que já sabemos, porque a salvação vem dos... Ele está mostrando só um ponto. A salvação vem dos judeus, mas a hora vem, não para que a salvação fica nos judeus, a hora vem, e agora é... Diga, a hora vem e a hora é. Como é aquela regrinha? Do agora e o ainda não. Do já, o agora e ainda não. Tem coisas que é o já, é o agora. E tem coisas que é ainda não. Ainda não, significa que ainda não, mas vai ser, amém? Então, isso falando sobre o reino de Deus, amém? Então preste atenção aqui para a gente finalizar esse ponto. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que já sabemos que a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Aonde? Deixa eu te falar uma coisa, se ninguém te falou, você não adora só Deus nessa igreja. Você adora seu Deus lá no trabalho. Você adora seu Deus lá servindo, suando, ralando, talvez quebrando as pedras. Sabe? Um esforço absurdo. Você pode adorar a Deus ali. Você pode celebrar, sabe? Celebrar como?
não é só cantando, não, é com a sua vida. A palavra convence, meu irmão, mas o testemunho arrasta. Seja a Bíblia que eles nunca leram, seja a Bíblia que eles nunca viram. É o que Jesus está dizendo para essa mulher samaritana. Meu irmão, Jesus, ele manifesta o chamado profético dele, que estava lá desde o Antigo Testamento. A primeira pessoa, além dos discípulos de Jesus, que Jesus se revela é para quem? Uma mulher prostituída, dentro dos seus valores, dentro do seu entendimento, toda quebrada, toda arrebentada, uma gentia. Ela é a primeira mulher que Jesus diz que é o Messias, o ungido, aquele que estava para vir, agora é. Eu cheguei, você pode me adorar hoje. Meu irmão, quando ela entendeu isso, ela larga o cântaro dela, ela sai dizendo, eu achei, é ele. Meu irmão, quando que a gente vai continuar fazendo isso? Você já achou o Messias? Saia cantando, saia dizendo sobre ele. Passe por onde quer que você passe. Escute o que eu vou te falar. Isso é estatística. Se eu não me engano, nos primeiros 2 anos de vida cristã, é o ano que você mais prega. Sabe por quê? Não é porque você está cheio de fogo, não. É porque ainda o ambiente onde você está são ambientes de pessoas que você tem acesso. Qual é o ambiente que hoje eu vivo normalmente? Por isso que eu gosto de estar no meio dos ímpios, porque eu tenho a oportunidade de ser a Bíblia que eles nunca tiveram. Falar para vocês que eu sou crente e sou pastor é mole. Eu quero ver eles verem na minha vida um testemunho de Cristo. Seja onde quer que eu esteja, é um grande desafio. Está no meio do Maraca, né, Rodrigo? A gente está lá, Mengo. E mesmo assim, eu não me perder dos valores que eu tenho do céu e daquilo que eu vivo. Não vou deixar de ir para o Maracanã, só se eu pedir, papai. Mas eu acho que o senhor não vai pedir, não. Porque hoje não é mais meu ídolo, um dia já foi. Eu não sou governado. Quando os ingressos estão caros pra caramba, eu não pago. Fico o pau da vida mordido, mas não pago. Porque eu, como alguns irmãos, eu sei, você também sabe, alguns deixam de alimentar suas casas para ir no jogo. Porque o Deus dele é isso, aquilo, outro. Nós também fazemos isso, tá? Ô crente, para de me olhar que você também faz de outro jeito. Com outras coisas. Então, o que eu quero dizer e termino aqui. Eu ainda vou conseguir acabar essa ministração em 40 minutos, mas não consegui ainda. Mas vou acabar e eu tenho que parar agora. 57 minutos. Diga ao altar. Não é só o que está fora. É o que está. Meu irmão, você carrega um altar que é a tua própria vida, o teu corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o que? O templo do Espírito. Não é o templo de qualquer um. É do Espírito. Pensa comigo. Só pensa. Você é bom de pensar. Pensa comigo. Deus, vou contar um segredo para você. Baixinho. Você que está ouvindo aí depois no YouTube. Só com a gente. Conta mais para ninguém não. Deus disse que não habitaria mais em templos feitos por mãos, mas que habitaria num templo que era feito não mais de pedra, mas de o quê? De carne, de corações humanos. Deus falou, eu vou habitar dentro de você. Presta atenção. Quando Deus disse que ia habitar em nós, o que ele viu? O que ele viu? Diga Cristo. Deus, ele já me viu redimido, irmão. Quando estavas morto nos seus delitos e pecados, ele me amou. Pare de se olhar como alguém que é dominado pelo pecado. Você já foi, você já não é mais, irmão. Posso ouvir um amém? E se você ainda é só estação. Você vai ser livre por causa da obra de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Se você ficar se esforçando meramente na lei, naquilo que você pode fazer, você não acessa a graça. E quando você consegue, você acha que é você que conseguiu e não aquele que conseguiu por você. Não estou abrindo aqui um precedente, já vou logo falando,
que isso não é graça barata, isso é revelação do poder do Espírito Santo. Porque eu pergunto para você, me diz aqui, hoje, agora, nesse exato momento, quem não pecou essa semana? Quem? Quem não pecou? Eu não, Sérgio, é? Por isso 1 João vai dizer, se você diz que não pecou, você é um quê? Mentiroso. Agora pergunto eu para você, você pecou e o Espírito Santo se retirou de você? Sim ou não? Tem gente que tem dúvida. Sabe por quê? Isaías, Salmo 51. Aí, tá vendo? Já estou entrando aqui. Salmo 51. Salmo 51 está antes ou depois do Novo Testamento? Salmo 51 é um salmo de quem? Diga Davi. Salmo 51 e 32 são salmos de confissão de Davi. E Davi vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu. Perguntou para você, Davi tinha um Espírito Santo habitando dentro dele? Sim ou não? Não, gente. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas o Espírito Santo estava sobre eles. Sim ou não? Quando ele está fazendo essa oração, eu acho, é um achismo. Ele talvez esteja associando, dizendo assim, caramba, rapaz, Saul, que foi o rei que eu servi. O Saul, que era como um pai. Davi tinha Saul como um pai. Davi tinha Saul como um pai. Só que Saul tinha um Davi como o quê? Sei lá o quê, irmão, um oponente. Tinha Davi como alguém que, sabe... Ih, rapaz, quando ele volta da batalha, o povo sai celebrando e cantando. Ei, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seu quê? Seus 10 milhares. Ferrou, irmão. Fisgado. Quantos estão lendo a isca de Satanás? Tem muito jeito de ser fisgado. Ele ficou furioso. Daí para frente, Davi procura matar Davi. Saul procura matar Davi algumas vezes. Que a pouco ele ficava bem quando Davi fazia uns movimentos, tocava sua harpa e vinha a glória, a presença, Deus fluía. Daqui a pouco o Saul se deslocava desse lugar, se apoderava uma outra raiz de espírito sobre ele. Escute o que eu vou falar para você. Eu entendo que Saul não ficava endemoniado. Era um espírito que vinha sobre ele. E Deus é tão justo que ele faz e permite algumas coisas para a glória dele. E quando ele acessava, ou quando esse espírito acessava a vida de Saul, ele ficava louco, queria matar Davi. Davi se desviava. Davi era bom se desviar há muito tempo. Desde lá, quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas do pai, quando ele foi levar o queijinho para os irmãos ficaram furiosos com Davi, porque Davi disse, eu vou lutar contra ele. E os irmãos de Davi falaram assim, esse moleque é abusado, rapaz. Que moleque abusado. Irmão, debaixo da unção do Espírito a gente faz coisas que as pessoas acham que nós somos abusados. Agora, acessa o que deve, porque o resultado também chega. Resumo da ópera. É nesse sentido que você precisa entender e ressignificar. Diga comigo, nossa história de vida tem sua plenitude em Cristo, por sua salvação e sua redenção. Fique de pé, por favor. E repita comigo se você puder. Depois eu vou abrir algumas passagens num outro momento com vocês. Diga comigo, sabemos que tudo, diga tudo, é pela graça salvífica ou de salvação de Cristo. Feche os seus olhos. Comece agradecendo.